Bom dia, está no ar mais um Vida em Condomínios. Você síndico, corretor de imóveis, advogado ou morador, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e entender tudo sobre condomínios. O tema de hoje é síndico profissional, aquela figura tão presente nos condomínios desde o advento do novo Código Civil. Nós temos a possibilidade de ter um gestor estranho ao condomínio. Vamos verificar como esse gestor pode ser inserido e o que se deve observar para ter um síndico profissional. Vamos falar também da remuneração desse gestor. Então, antes de darmos início, vamos falar do cenário que assola esse mercado de condomínios aqui em São Paulo e qual é o espaço que esse síndico profissional vai ter dentro do mercado. Então, nós temos em São Paulo, segundo o IBGE, uma população estimada em quase 11 milhões de habitantes. Dessa população, 50% ou mora ou trabalha em condomínios. O que isso quer dizer? O condomínio passa a ser um local onde as pessoas tendem a circular. Então isso passa a gerar uma série de oportunidades, inclusive para o gestor, para o síndico profissional. Então, se falarmos de negociação de imóveis, como metade da população está centrada em condomínios, a cada 2 negócios, fatalmente um vai ocorrer dentro de condomínios. Também uma oportunidade para o corretor de imóveis, que deve ter ciência, que deve entender como funciona o condomínio para que ele possa agregar nas suas vendas. Em São Paulo, nós temos aproximadamente, na região metropolitana, 35 mil condomínios, 28 mil só no município. O PIB desses condomínios chega a 13 bilhões de reais anuais, superior ao orçamento de capitais como Curitiba e Porto Alegre. O que isso quer dizer? Que o condomínio é um local próspero, um local onde existe sim oportunidade e necessidade de gestores profissionais. Advogo para condomínios que têm orçamentos mensais com mais de R$1 milhão. Ali funcionam verdadeiros municípios, mini municípios, a gente costuma comparar, porque ele funciona como se fosse uma cidade. Ele arrecada R$1 milhão, ali você tem o síndico, você tem o subsíndico, o conselho, comissões de obra, comissão de multa, e você tem uma auditoria, um corpo jurídico e todas aquelas situações, o líder de segurança, o líder de portaria, e muitas vezes nós temos o gestor profissional que passa a estar alocado naquele prédio de forma profissional para que possa dar todo o suporte necessário para o condomínio. O síndico profissional não é diferente do síndico morador. Ele tem, dentre as suas obrigações, aquelas estabelecidas no artigo 1348 do Código Civil. Então, compete ao síndico, de forma geral, seja ele profissional ou seja ele morador, convocar a Assembleia de Condôminos, lembrando que essa convocação deve ocorrer na Assembleia Ordinária uma vez por ano, para apresentar previsão orçamentária, eleição do gestor e aprovação de contas. Ele que representa o condomínio ativa e passivamente, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários para a defesa dos interesses comuns. Ele deve dar o conhecimento imediato para a Assembleia da existência de procedimentos judiciais ou administrativos de interesse do condomínio. Ele deve cumprir e fazer cumprir a convenção, regimento interno e determinações da Assembleia. Então, o síndico não é um órgão independente. Logicamente que ele tem uma autonomia de autuação, mas ele deve estar amarrado ao regimento interno, à convenção, que são aquelas situações aonde ele está obrigado, pois foi ali que foi norteado a existência daquele condomínio e aquelas alterações do regimento interno ou do regimento interno inicial que vão nortear o trabalho do síndico. O que estiver fora disso, a Assembleia faz lei, sim, desde que não contrarie a convenção, desde que não contrarie o Código Civil, aquela Assembleia vai nortear o prosseguimento do trabalho do síndico.
Ele tem sim autonomia, mas ele está sim preso a esses pilares: convenção, regimento interno, assembleia e a legislação pertinente, ok? Aonde nós costumamos frisar das responsabilidades do síndico, aonde vai nascer inclusive a responsabilidade civil e criminal do síndico. Ele deve tomar muito cuidado com esse inciso, pois o não atendimento a esse inciso vai trazer a responsabilidade civil e criminal. Temos muitos casos onde o síndico, inclusive, é indiciado. Tem um caso onde o síndico está sendo indiciado por homicídio culposo, pois uma pessoa, um trabalhador, caiu de um condomínio e o síndico está sendo indiciado. Por quê? Porque compete ao síndico a guarda daquela edificação, a fiscalização. Tratamos em aulas passadas da responsabilidade civil e criminal do síndico. Você pode rever nas aulas anteriores, no próprio site do Cresce. Porém, vamos trazer sempre algumas situações voltando à responsabilidade civil. Então, diligenciar a conservação da guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessam aos possuidores é aonde surge a responsabilidade civil do síndico, onde ele tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, ele não fez a guarda correta das partes comuns ou não diligenciou a conservação e não renovou a VCB do prédio, o condomínio pegou fogo. O síndico responde caso exista qualquer dano, o seguro não vai pagar porque o AVCB não está em dia, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, porque o síndico não diligenciou pela conservação, pela busca dessa atualização, desse certificado, pegou fogo, o condomínio acionou o seguro disse que é documento essencial AVCB, o condomínio não foi ressarcido dos danos, o síndico vai responder pessoalmente, pois deveria ter diligenciado pela guarda e conservação das áreas comuns. Cabe ao síndico elaborar o orçamento de receita e das despesas relativas a cada ano. Cobrar as contribuições, conforme falamos na aula anterior, bem como impor e cobrar as multas devidas. Prestar contas à Assembleia anualmente quando exigidas. Então, uma vez por ano, o síndico volta naquela Assembleia Geral Ordinária, onde ele vai prestar contas. Porém, em qualquer momento, os condôminos podem exigir uma prestação de contas, podem exigir explicação daquelas contas. Se o síndico não o fizer, provavelmente ele não vai ter as contas aprovadas. Se ele não tiver as contas aprovadas, ele não consegue cobrar a cota por uma execução de título extrajudicial. Então uma coisa vai puxando a outra. Apenas lembrando que o STJ entendeu que não cabe ao condômino, isoladamente, entrar com uma ação de prestação de contas. O síndico deve prestar essas contas sempre que solicitado, por mais que o STJ entenda que o condômino isoladamente não pode entrar com uma ação de prestação de contas. Mas se o síndico deixar de prestar essas contas, o condômino, mediante 1/4 dos condôminos, poderão convocar uma assembleia para o síndico prestar contas. Caso isso não ocorra, qualquer condômino, a pedido judicial, poderá requerer em juízo que seja convocada uma assembleia para prestar contas e não isoladamente entrar com uma ação de prestação de contas que vai caber àquele colegiado, ao condomínio, caso o síndico não preste as contas e seja deposto, enfim, o que vier a seguir. Realizar o seguro da edificação, dentre outras situações. Agora vamos ao cerne da questão, o cerne dessa aula. Por que um síndico profissional? O que nos faz contratar um síndico profissional? Então, nós elencamos aqui 3 situações que entendemos que são esses as vertentes, são essas as diretrizes para que se contratar um síndico profissional. Então, o síndico não morador, ele é imparcial, ele não vive naquela coletividade, ele não vive os problemas daquela massa. Então ele pode, por exemplo, aplicar multa, porque não vai ser o vizinho dele que vai estar lá. Então ele passa a ser uma figura que vai estar trabalhando profissionalmente e não vai se influenciar naquele dia a dia do condomínio. Especialização. O síndico profissional,
é alguém que vai ter trabalhado para chegar lá. Logicamente que não podemos subestimar o síndico morador, nós temos síndicos moradores fazendo trabalhos excelentes, mas logicamente que aquele que trabalha para isso, que se especializa, que vive disso, tende a ter uma performance realmente diferenciada. Então o profissionalismo, ele vai ter feito cursos, ele vai trabalhar em situações onde o condomínio possa sim agregar. Não quer dizer que todo síndico profissional seja bom, mas aquele síndico bom tem o diferencial de ser realmente um profissional. Nós temos também o contrato. Então esse síndico profissional, ele não vai estabelecer a forma de trabalho dele, ele vai atender a necessidade daquele prédio. O síndico morador, algumas vezes, pode trabalhar até mais que o profissional, mas o síndico morador, o condomínio vai se adequar ao que ele pode oferecer. O síndico profissional vai se adequar à necessidade daquele condomínio. Então, no contrato realizado entre o condomínio e o síndico profissional, devem ficar claras as necessidades e claras obrigações parte a parte. Então, esse sim é outro diferencial. Imparcialidade, profissionalismo e as cláusulas estabelecidas no contrato. Qual o quórum para a destituição de um síndico? Nós temos algumas situações onde o síndico que não presta contas, não administra de forma conveniente o condomínio ou pratica irregularidades, como diz o 1349, poderá ser destituído. Como o síndico não convoca uma assembleia para ser destituído, 1/4 dos condôminos convocam uma assembleia e, em maioria simples, esse síndico poderá ser destituído, ou seja, 50 mais 1 dos presentes. Se nós tivermos 3 pessoas naquela assembleia, 2 pessoas são aptas para destituir o síndico, ok? Lembrando que, como o Código de 2002 exige que exista uma explicação para a destituição, ele é claro ao dizer que o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar o prédio de forma conveniente, poderá ser destituído. Então, caberá ao síndico que está sendo destituído o direito de defesa e a ata deve contemplar as explicações, por mais que se opte em destituí-lo, ok? Então, já vimos alguns casos onde a não especificação, a não convocação nos termos legais, ou seja, não especificar, você não precisa chamar uma assembleia e falar, olha, o síndico está roubando. Inclusive, você não deve fazer isso, porque você está acusando ele, inclusive comete-se um crime de calúnia, mas você deve colocar, o síndico não está administrando o condomínio de forma conveniente, motivo pela qual está sendo convocado para a destituição. No dia da assembleia, ele passa a ter o direito de se explicar e ele pode ser destituído por maioria simples, 50% mais 1 dos presentes. E se houver a previsão na convenção de destituição apenas por maioria qualificada, por maioria absoluta, 50% mais 1 do todo ou 2/3, não tem valor porque ele contraria o Código Civil, ok? Prevalece o Código Civil. O síndico profissional que foi destituído numa assembleia e que tem um contrato. Então, essa é uma situação que tem trazido algumas dúvidas, que tem trazido algumas curiosidades para aquele que opera. Então, o síndico profissional, ele é um prestador de serviços, ele está amarrado num contrato. Porém, a lei não diz que esse síndico profissional deve ser destituído de forma diversa daquele síndico morador. Então, para destituir um síndico profissional, você também tem que convocar uma assembleia e destituí-lo. Alguns condomínios fazem o quê? Simplesmente cancelam o contrato desse síndico. O fato de se cancelar esse contrato não o torna não síndico, o torna não beneficiário daquela remuneração previamente ajustada. Então o síndico profissional ele é contratado por um contrato e lá existe a prerrogativa do conselho cancelar esse contrato é cancelado, porém ele continua síndico, porque
o local apto para que esse síndico seja destituído é uma assembleia, conforme aduz a lei. O que nós orientamos é que o síndico profissional, ele é um prestador de serviços. Então, a partir do momento que o colegiado não tem interesse de mantê-lo no cargo, ele não deve oferecer resistência para se manter no cargo. A partir do momento que o condomínio não o quer mais, ele deve oferecer uma carta de renúncia e chamar uma nova assembleia, e não esperar uma movimentação no condomínio. Normalmente, o contrato de prestação de serviços, ele deve ser estabelecido em assembleia, que será assinado um contrato, os limites. É importante que esse contrato seja ratificado em assembleia, e é válido sim a delegação de poderes para o conselho trabalhar em cima desse contrato, e para que o conselho tenha poderes sim de encerrar esse contrato. Mas isso não exime a responsabilidade legal estabelecida no Código de que o síndico deve ser destituído e deve ser eleito em assembleia, ok? Então vamos lá, o artigo 1347 diz: a assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino. Essa é a inovação do Código Civil de 2002. Então, se ele pode não ser condômino, existe aí a viabilidade, a possibilidade do síndico profissional. O mandato dele deve ser de até 2 anos. Vai depender do quê? Vai depender do que tiver estabelecido na convenção daquele condomínio. Se a convenção estabelecer um mandato de 1 ano, ele vai ser eleito por 1 ano, ok? Lembrando do artigo 1348, parágrafo 2º, o síndico pode transferir a outrem, total ou parcial, poderes de representação ou funções administrativas mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário na Convenção. Então nós temos 2 situações que precisam ser observadas. O síndico, ele deve sim delegar aquelas funções administrativas para a administradora de condomínio. Se isso não tiver previsto em ata, a administradora não consegue nem movimentar, por exemplo, a conta bancária. Então, é importante que isso fique claro. Essa é a previsão da delegação dos poderes para a administradora. Por isso que a prerrogativa da escolha da administradora é do síndico, porém ele não deve simplesmente trocar, ele deve conversar com o conselho e depois ratificar a escolha, conforme já falamos em aulas anteriores. Uma outra situação, nós temos alguns síndicos que trabalham com auxiliares. Esse auxiliar num condomínio, ele é pessoa estranha ao condomínio. Ele não tem a legalidade, ele não está investido de poderes para assinar e para gerir o condomínio, por mais que ele seja um representante do síndico. Então é importante que essa representatividade, caso ele vai ficar nesse condomínio auxiliando, fique delegada também através de uma assembleia. Isso vai trazer força e vai trazer os poderes necessários para que ele possa trabalhar. Por que um síndico profissional? Pessoa física ou pessoa jurídica? Então, nós temos pessoas físicas, aquele síndico fulano de tal, José da Silva, que vai estar alocado naquele condomínio. E também nós podemos contratar uma empresa, sindicância profissional limitada. Então aquela empresa vai prestar assessoria. Quem vai poder laborar, trabalhar naquele prédio são os representantes legais daquela empresa, aquele funcionário. Porém, é necessário que fique claro na ata quem vai representar aquele condomínio específico. Se for uma pessoa física, tá simples, a gente só vai ter que tomar cuidado na remuneração. Então, se é uma pessoa jurídica, a remuneração vai depender do formato da empresa. Se a empresa vai ser Eireli, se ela vai ser lucro real, lucro presumido, e ela vai ter que apresentar uma nota fiscal daquele serviço ali estabelecido no condomínio. Se for uma pessoa física, ele deve emitir um RPA, um recibo, ou algo que o valha. Lembrando que esse recibo, ele deve ter o desconto de 11% do INSS por parte do trabalhador, do síndico, e 20% também
a título de encargos de INSS por conta do condomínio do tomador de serviço. Então, aquele síndico precisa tomar muito cuidado no valor ajustado, porque ele vai sofrer um deságio, ele vai perder 11% a título de contribuição. Da mesma forma, o condomínio vai pagar 20% daquele recibo, daquele RPA. O ideal é que ele esteja devidamente inscrito nos órgãos necessários para que esse recibo tenha, sim, o valor legal. Lembrando que o CPF do síndico profissional hoje, tanto do síndico profissional quanto do síndico morador, fica atrelado à Receita Federal. Então é de extrema importância que esse síndico não tenha qualquer restrição no nome. Se ele tiver qualquer restrição no nome, o condomínio, por exemplo, pode ter problema para a emissão de qualquer certificação, como o e-social, ou para a liberação de uma verba trabalhista. Poderá ser impedido caso o síndico tenha um problema no nome dele. E a recíproca é verdadeira. Caso o condomínio tenha um problema no nome, isso poderá sim prejudicar o síndico pessoa física. Conversando outro dia com um síndico profissional, ele me falou que ele foi realizar uma compra numa loja, uma compra a crédito, e ele apareceu o apontamento da restrição do prédio no nome dele. Por quê? Porque pela Receita Federal está atrelado a sindicância aonde ele é o síndico, a pessoa física daquele síndico profissional. Lembrando que quando acabar o mandato desse síndico, deve ser feita as devidas alterações na Receita Federal a fim de baixar a responsabilidade do síndico que não está mais em exercício. Então, esse também é um dos motivos pelo qual se contrata um síndico profissional, para que o condômino não seja onerado com essa responsabilidade. A empresa terceira ou aquele síndico pessoa física terá que administrar toda essa situação. Mais uma vez, o artigo mais importante, o artigo que traz a necessidade do síndico anualmente convocar a reunião de condôminos, a reunião ordinária, conhecida como ordinária, a fim de aprovar as contas, as contribuições de cada condômino, prestar as contas e eventualmente eleger o substituto e alterar o regimento interno. Então, uma vez por ano é necessário que se aprove contas, que se aplique uma previsão para o exercício futuro. Sem isso, nós não vamos conseguir mais cobrar os inadimplentes através de uma execução de título extrajudicial. Caso essa assembleia não ocorra, 1/4 dos condôminos poderá convocar essa assembleia. Caso 1/4 não convoque, qualquer condômino, a pedido judicial, poderá requerer que se realize a assembleia. Lembrando que o pedido de realização de assembleia é diferente de uma ação de prestação de contas. É um pedido para que o síndico preste as contas, ok? Estamos chegando ao fim de mais um Vida em Condomínios. Agradeço a audiência de vocês e até o próximo programa.